Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Já com mais de 200 episódios. Já com mais de 200 episódios. Sim. E hoje vamos falar sobre... Olha, hoje sou eu que trago para aqui um tema que me tem estado aqui presente vários pensamentos que se resumem na palavra futuro. Então hoje o nosso episódio é sobre futuro. É um episódio futurista. É um episódio futurista. Vamos falar Sim. sobre o futuro. Sim, mas antes disso queria falar só de outra coisa que também tem a ver com o futuro, mas é que finalmente os nossos cursos todos estão no site lifetraining.com.pt. Ok. Isso de facto tem a ver com o futuro, tem a ver com o futuro próximo, ano 2021. Ano 2021 e todos os nossos cursos presenciais estão lá, os online, já tiveram sempre e continuam lá, mas também estão todos os cursos, as certificações, as nossas certificações de neuroestratégia, de coaching, os dois cursos de... Só há um curso de coaching no próximo só ano. um? Só há um curso de coaching, sim. Sim, eu acho que... Não há dois? Não, só há um curso de coaching. Sim, É? sim. Acho que o melhor é mesmo convidar as pessoas a irem a lifetraining.com.pt e verem a lista de cursos que lá Mas está há para o dois de curso. parentalidade consciente. Há dois de parentalidade consciente. Dois diferentes. Sim. E também há um grande, muito fixe que vou me colar, Que é o que é o curso de laser. Sim, é o curso do método laser. Portanto, para quem quiser estar connosco online ou presencialmente em 2021, é ir à página da Life Training, lifetraining.com.pt, está lá a agenda, estão lá os cursos, estão lá as informações todas e estão lá os contactos e as formas de obter mais informações, ou de fazer perguntas, ou de fazer inscrições. Yeah. Né? Acho que o mais interessante agora é assegurar as vagas. É que, falando já um bocadinho sobre o futuro, nós não sabemos exatamente como é que vai ser o ano 2021. Quer dizer, nunca saberíamos como é que iria ser o ano seguinte. Yeah. Estamos a prever que podem existir algumas restrições. Nós, em 2020, diminuímos a lotação dos nossos cursos. Yes, bastante. Bastante, o que fez com que 5 dos 6 cursos que nós fizemos em 2020 tenham esgotado e estamos a prever que tal venha a acontecer também em 2021. Portanto, se estás a ouvir isto, queres estar connosco ou conheces alguém que quer estar connosco, o ideal é assegurar já a vaga fazendo a inscrição. Está bem? Sim, a melhor forma de estar connosco presencialmente é mesmo através dessas certificações, e como temos bem menos vagas agora do que tínhamos antes, convém. Sim, ok. Portanto, venham estar connosco. Parentalidade consciente, neuroestratégia, coaching, método laser. Eu costumo dizer humildemente que os melhores cursos de desenvolvimento pessoal em língua portuguesa, em qualquer língua, são os cursos da Life Training. Quem já passou pelos nossos cursos acho que sabe do que é que nós estamos a falar. Yeah. Quem ainda não passou vai ter uma bela oportunidade em 2021. Bem-vindos. Bem-vindos. Vamos falar sobre o futuro? Vamos falar sobre o futuro e queria-te perguntar o que é que representa o futuro para ti? O conceito futuro. Olha, eu estou muito consciente de que o futuro nunca chega. Exato. O futuro nunca chega. Nunca estaremos no futuro. Nós nunca estaremos no futuro. Nós estamos constantemente no presente. Certo. Não é? E nós temos uma ideia. Mesmo quando viajamos para o futuro, estamos no presente do futuro. No presente. Sim, nós estamos sempre no presente. Não é? Nós estamos sempre aqui e agora. Nós somos sempre mindful, mesmo que não queiramos. Certo. Nós estamos sempre aqui e agora. Podemos relacionar-nos com o aqui e agora de formas bastante diferentes. Certo. Não é? E nós podemos conceber a ideia de futuro, podemos conceber a ideia daquilo que ainda não aconteceu e que vai ou pode acontecer. E nós podemos construir o futuro e relacionarmos com ele de formas muito diferentes, não é? Podemos olhar para o futuro como um manancial de experiências agradáveis, não é? E há pessoas que se relacionam mesmo muito bem com isso, imaginam o futuro, acham sempre que o futuro vai ser melhor do que o presente, não é? Que no futuro vão acontecer coisas... Utilizam muito esse mantra, não é? Sim, o melhor ainda está para vir. Não é? É um mantra que muitas pessoas utilizam. E se não está bem agora é porque isto não é o fim, é porque ainda há coisas boas para acontecer.
E eu acho que isso é um mantra de uma forma geral bastante possibilitador. Certo. Embora às vezes também pode ser um escape para não lidar com as coisas tal como elas são. Agora. Não é? Agora. Mas, também há quem utilize a construção do futuro, essa especulação sobre aquilo que está por acontecer de uma forma diferente, não é? De uma forma mais negativa, como o futuro é uma fonte de incerteza, de insegurança, e nesse sentido é assustador. Por isso que posso me sentir ansioso a pensar no futuro, Exato. porque o futuro contém muitas possibilidades, incluindo possibilidades que não são muito agradáveis, que são um bocadinho assustadoras, Claro, né? E posso ficar inquieto com isso. Sabes o que estava a pensar agora, quando começaste a falar, é que nós não nascemos com a capacidade de pensar no futuro. Não é? Quando nascemos, só temos a capacidade, durante muitos anos, nos nossos primeiros anos todos, nós não temos essa capacidade cerebral necessária para pensarmos no futuro. É isso que nós aprendemos. Sim, nós começamos a conceber o futuro como uma coisa muito prática e muito imediata, não é? Que tu vais aprendendo através da experiência, vais aprendendo que, por exemplo, se deres uma palmada no copo, o copo vai cair da mesa, não é? E há um momento em que tu começas a aprender sobre essas relações causa e efeito, mas são todas muito imediatas, não é? Aprendes que, por exemplo, se estás com fome e ingeres um alimento, que aquela sensação passa. Ou seja, começas a especular sobre certas coisas que acontecem no futuro em função daquilo que tu fazes agora. Mas é um futuro muito imediato. Certo. Depois, com o passar do tempo, não é? Aqui o córtex pré-frontal começa a ganhar mais volume e a permite começarmos a ter uma concepção mais alargada do tempo, não é? E começamos a conseguir imaginar o que é que será daqui a um ano, o que é que será daqui a 5 anos, o que é que será crescer. Essa capacidade, o nosso cérebro, não é? Só está realmente maduro aos 20 e poucos anos. Sim, parece que o córtex só fica totalmente formado aos 25 anos. Não é? 24. Mas também... No meu caso ainda não está. Não? Não. Mas estava só a pensar, porque os pais, na relação com os filhos, muitos vivem em função do futuro. Não é? Os pais estão a fazer muito, as coisas estão a fazer, a pensar no futuro. E mesmo então, quando na adolescência, isto para alguns pais pode ser super frustrante. Sim. A pressionar os miúdos para pensarem, quando estão no 11º, 10º ano, 12º, a pensarem no futuro. E os adultos à volta estão a pressionar muito e não percebem porque é que não conseguem pensar nisso, e quando isso não é ainda uma capacidade totalmente desenvolvida no adolescente. Portanto, temos aqui, nós adultos pensamos sobre o futuro, temos uma outra capacidade de pensar sobre o futuro que uma criança e um adolescente não têm. Não é? E um jovem adulto também não tem. É interessante porque nós podemos estar a interagir com aquilo que é agora, não é? com o nosso momento presente, muito à luz do passado. Nós às vezes estamos a reagir ao presente à luz do passado, não é? Portanto, temos os nossos triggers, não é? Olhamos para uma pessoa e temos uma determinada sensação porque a pessoa nos faz lembrar de alguém que nós já conhecemos, ou estamos numa determinada situação e sentimos seguros ou inseguros em função das experiências que tivemos no passado, e também conseguimos começar a interagir com o presente em função das nossas criações futuras, não é? Lá, por exemplo, acabei de conhecer uma pessoa e já estou a especular de será que esta pessoa é interessante, será que eu posso ter uma relação com ela, como é que será ter filhos com esta pessoa, e se nós casarmos, e de repente a criação do futuro é tão rápida, né, que eu depois tenho dificuldade em interagir com o presente, despido dessas especulações todas que eu já fiz, né? E parece-me que a nossa motivação, também a forma como cultivamos a motivação no geral, na forma que educamos, está muito dependente de um futuro, e não estamos... há muita falta de motivação neste momento presente, não é?
ou motivo-me, consigo encontrar motivação para estudar porque quero ser médica, ou consigo encontrar motivação para estudar porque senão a minha mãe não me devolve o meu telemóvel que me tirou porque eu tenho que estudar, não é? E não há não encontramos a motivação só pela aprendizagem em si que estamos a fazer neste momento. Sim, isso está presente mesmo em muitas coisas, não é? Por exemplo, estou a fazer sacrifício a comer coisas que não quero ou a não comer coisas que quero muito por causa de uma ideia futura de daqui a alguns meses poder estar com o corpo mais magro e sentir-me melhor quando for à praia, não é? E isso está sempre muito presente, ou está muitas vezes presente. Parece que o nosso sistema tem aqui uma obsessão grande pela linha do tempo. E esta obsessão muitas vezes está relacionada com o passado, não é? Que é fazer coisas agora que fazem sentido depois? E que fazem sentido por causa daquilo. Faça o meu passado. Faça o meu passado. E ao mesmo tempo também vou já projetando e tomando decisões agora com base naquilo que poderá acontecer no futuro. Certo. E há aqui uma obsessão que muitas vezes nos impede de saborear um alimento, pronto, sem especular sobre se vou engordar por ter este alimento. O que é que esse alimento me vai fazer? Ou se me vai fazer mal, não é? Ou poder estar à noite, estou com uns amigos e estou-me a divertir. E de repente começo a pensar, mas como é que vai ser amanhã? E como é que vai ser daqui a uma semana? E como é que vai ser com esta pessoa? E de repente é essa propriedade ou essa capacidade que é mesmo muito relevante na nossa experiência enquanto seres humanos. Ela é relevante, pode ser muito útil e às vezes também condiciona muita coisa, não é? Ao ponto de algumas pessoas reportarem, eu estou sempre a pensar no futuro, eu estou sempre a pensar no que pode acontecer. E reportarem altos níveis de ansiedade por causa desse tipo de pensamento. Sim. Ou também, às vezes, revelarem esta obsessão pela fantasia catastrófica, não é? Estou sempre a imaginar o que é que pode correr mal, que é uma relação muito dura com o futuro, não é? E outras vezes também, por exemplo, mostrarem que têm imensa dificuldade em tomar decisões porque a decisão vai ter implicações futuras. E como essas implicações futuras são desconhecidas, eu tenho muita dificuldade em decidir agora. Não é? Mesmo que se eu ignorasse essas possíveis implicações e o facto de eu as desconhecer, a decisão até era muito simples e muito óbvia. Não é? Porque... Mas como estou a conceber vários cenários futuros, torna-se complicado agora. Sim, não é? Sim. Sim. Eu acho que na minha experiência é mesmo muito difícil tu desligares-te completamente desta presença do futuro no presente. E nem sei se isso é particularmente relevante. Ela dá-nos jeito, não é? Sei que há uns momentos em que é muito bom. Sei lá, por exemplo, um momento em que estás a meditar e o tempo desaparece, ou a ideia do eu desaparece. E há ali cria-se parece que há assim tipo uma brecha na matriz espaço-tempo que é particularmente agradável. E, tal como depois também é agradável às vezes voltar outra vez, não, eu estou aqui e são 4 da tarde e fiquei de ir buscar o meu filho à escola e depois logo tenho que fazer uma cena no Zoom e amanhã tenho que ir a Lisboa e de repente o futuro aparece novamente. E está-me a causar stress no presente sem necessidade. Sim, às vezes stress, outras vezes não é? Isso também, o pensar, não é o pensar no futuro que te causa stress. É a forma como te relacionas com aquilo que estás a pensar e o filtro que tu utilizas para produzir esse pensamento, não é? Porque se eu te perguntar, Mia, qual é a pior coisa que pode acontecer em 2021? Não é? Ou quais são as coisas que podiam correr mesmo mal no próximo ano? Tu, ao pensares nisso, é normal que comeces a ter agora estados emocionais que tu não achas que são preferenciais, não é? Mas se eu te perguntar, que coisas espetaculares ou fantásticas ou mágicas é que podem acontecer no próximo ano? Que boas surpresas é que podes ter no próximo ano? Em ambas as situações tu estás a criar futuro. Claro.
A diferença está muito no significado que dou aos pensamentos sobre o futuro, ou os possíveis cenários do futuro. Sim. Neste caso, acho que era mais até qual é o filtro que eu utilizo para criar futuro, para criar esta ideia de futuro. Estás a falar do filtro no sentido, penso nas coisas boas ou penso nas coisas más. Sim. É esse filtro? É isso que estás a dizer? É esse filtro. E depois também há outro aspecto, é o significado que eu dou, porque eu posso conceber quais são as coisas que podem acontecer no próximo ano, não é? Quais são as piores coisas. As pessoas de quem eu gosto ficam doentes e morrem, não é? Perco todo o meu dinheiro, perco as minhas coisas todas, a minha relação romântica de que eu tanto gosto degrada-se e termina. Eu posso pensar nestas coisas todas e isso em si não me causar ansiedade, porque eu posso me relacionar com isto e dizer assim: sim, de facto é uma hipótese, não é uma hipótese que me agrada, por isso o que é que eu posso fazer para ter as coisas contrárias? Sim. O que é que eu posso fazer para ter saúde? O que é que eu posso fazer para ajudar as pessoas à minha volta a sentirem-se bem? O que é que eu posso fazer para potencializar aquele futuro que eu idealizo como não é? O futuro desejável? Sim. É isso? Sim. Agora, o que também me parece é que nós não temos todos o mesmo equipamento, ou o equipamento a funcionar da mesma forma. Equipamento no sentido cerebral e emocional. No sentido, eu não sei, tu sabes que eu fujo sempre à utilização da palavra cérebro, porque eu tenho dúvidas sobre muitas das afirmações que são feitas sobre o cérebro. Sim. Eu tendo a olhar para o cérebro mais como... Equipamento no sentido do nosso sistema que interage com a vida, não é? Sim, exato. Foi bonito. O nosso sistema que interage com a vida. Nós não temos o mesmo sistema, não temos todos o sistema a funcionar da mesma forma, não é? E, por exemplo, pessoas que quando eram pequenas lidaram com cenários de muita insegurança e muita incerteza, vão ter muito mais dificuldade em fazer este exercício que eu estava a propor agora, de imaginar coisas que podem correr mal e depois dizer assim: ok, pronto, tudo bem, isto é o que pode correr mal, como eu não quero ou não me interessa, o que é que eu posso fazer para correr de forma diferente? Sem ter aqui um momento de ebulição emocional, onde me sinto triste, deprimido, onde me sinto ansioso. Não é? Para algumas pessoas isto é mesmo muito difícil de fazer, porque o sistema delas está preparado, está condicionado para reagir com altos níveis de stress por causa das experiências que tiveram, não é? Portanto, isto... Aliás, nós que aqui no podcast exploramos tantas vezes os perigos dos clichês de desenvolvimento pessoal, aqui também há um perigo. Quando nós dizemos: não, o que tu tens é que imaginar o futuro e pensar nas coisas boas. Ok, e isso é simples, pode não ser nada fácil. Sim, uma pessoa que está em modo de sobrevivência constante vai ter uma enorme dificuldade em sequer conceber um possível futuro. Sim, alguém que teve em relações muito abusivas, se calhar desde que era pequeno, e de repente nós dizemos assim: não, confia que as pessoas à tua volta te vão tratar bem, não é? É muito difícil fazer isso. E, portanto, a forma como nós criamos o futuro não é igual para todos. Quando eu comecei a pensar sobre desenvolvimento pessoal, me tornei instrutor de desenvolvimento pessoal, eu acho que tinha um certo preconceito negativo em relação às pessoas que tendiam a ser negativas e pessimistas. Porque eu olhava para isso quase como se fosse uma escolha consciente, que é: eu posso ser pessimista ou otimista. Quero ser pessimista. Eu posso ser negativo ou positivo, ou seja, posso olhar à minha volta e, por exemplo, ser muito positivo e inundar-me de gratidão e reparar em todas as coisas boas da minha vida e pelas quais eu estou grato, ou posso ser negativo e reparar em todas as coisas que estão mal. Aquela toalha está mal dobrada. Não, está uma infiltração ali no cantinho da casa. A comida podia ter mais sal, não é? E eu olhava para isso quase como uma escolha. E dizia assim: porra, esta pessoa podia ser positiva e otimista, podia ser agradável estar à volta dela, ela podia se sentir melhor, e em vez disso fez esta escolha, que parvoíce. E depois, acho que ao longo do tempo, também com a experiência de fazer coaching e de às vezes procurar ajudar pessoas a mudarem estes programas e perceber como eles podem ser resistentes, e também ir estudando de onde é que vêm os programas e qual é o seu propósito, qual é o propósito, qual é a intenção positiva por trás de ser negativo, qual é a intenção positiva por trás de ser pessimista.
ganhem e é mesmo ganhar, porque isto foi um ganho muito grande. Passar a olhar para isso com outra compreensão e com outra humildade, até para eu me relacionar melhor com os momentos em que eu sou negativo e que eu sou pessimista. Consigo perceber que às vezes aquela ideia, tu tens é que pensar positivo e tens é que pôr um sorriso na cara. Sim, tens que estar grato. E tens que acreditar que vêm aí coisas boas, tu tens é que acreditar. Embora esses conselhos venham, acho que de um sítio de gostava que toda a gente se sentisse bem e tivesse entusiasmada com a vida, como esses conselhos às vezes são totós. São totós, porque se a pessoa conseguisse fazer isso facilmente, já tinha feito, não é? Ela não está a conseguir fazer. Né? E não está a conseguir fazer porquê? De onde é que isso vem? Qual é essa dificuldade? Sim, nós notamos muito isso em crianças, as crianças que se tendem a desvalorizar, ou corre-lhes mal alguma coisa e começam a dizer, não, eu não sei fazer isto, eu sou burro, não sei o quê. A nossa reação mais habitual como adultos é essa, não é nada isso, não digas isso, faz as coisas tão bem, vê lá, fiz aquilo ontem, correu tão bem e está-te a correr bem, as pessoas gostam tanto de ti, bem. Essa é a nossa primeira nosso primeiro programa, não é, de reação. Queremos salvar logo a criança. Queremos salvar a criança daquilo. O que acontece, quem tem crianças assim sabe que não funciona, estamos sempre nesta e pronto. Quando na realidade a melhor estratégia a utilizar, se tu queres passar a mensagem à pessoa que ela é adequada, eu aceito-te, eu amo-te, então tens que aceitar e mostrar que mesmo com esse tipo de expressões sobre ti mesmo, está tudo bem, tipo, sério, senta, conta-me mais sobre isso. Estás a dizer que és boa? Conta-me mais sobre isso. A sério, como é que isto te faz sentir? Não é mostrarmos interesse e, no fundo, oferecermos permissão para a pessoa estar com essa emoção. Se não estamos a duplicar a sensação de eu me sentir insuficiente. É? Sim, e isso, estando nós aqui a falar sobre o futuro, não é? É muito comum quando uma criança revela perante nós que tem uma ideia positiva do futuro, não é? Eu quando for grande quero ser astronauta, ou quero ser um grande jogador de futebol, ou vou descobrir a cura para o cancro, e nós ficamos muito entusiasmados e damos muito suporte. Mas se a criança começar a mostrar traços de ter um pensamento mais negativo em relação ao futuro, dizer assim, eu já sei, no outro dia o nosso filho mais pequeno estava a dizer assim, mas eu não vou conseguir ter um trabalho, porque eu não sei fazer nada, eu não vou conseguir ter um trabalho, eu nunca vou conseguir ter uma casa. Como é que eu vou conseguir ter uma casa? Não é? E depois vocês vão me dizer que eu já não posso morar na vossa casa, e depois para onde é que eu vou morar? E ele estava ali a ter... E acho que nesses momentos nós... acho que a principal tendência é fazer aquilo que tu propuseste agora. Dizer, não, claro que vais conseguir e vais ter... a vida vais descobrir uma coisa que tu adoras fazer, por exemplo, não é? Dizemos às crianças, tu vais descobrir um trabalho que tu adoras. É engraçado porque 70% dos adultos não descobriram um trabalho que adoram. Mas nós dizemos às crianças que elas vão fazer. Em vez de dizer só, isso preocupa-te. Exato. O que é que estás a pensar? Não é? O que é que estás a pensar? E mostrar interesse por isso. Só que acho que aqui a minha primeira tendência é salvar, é dizer, não, vai correr tudo bem, vai ser tudo... Quando esta fase anterior de reconhecermos o estado, de aceitar, no fundo de aprovarmos, é totalmente legítimo tu te sentires preocupado com isso. Sim. Mas o que nós adultos fazemos muitas vezes é retirarmos essa legitimidade, dizer que além de te sentires insuficiente, o que estás a sentir também é desadequado. Ou seja, se nós exportarmos agora aqui essa estrutura para o nosso pensamento sobre o futuro, se um adulto nos disser assim, eu acho que 2021 vai ser um ano espetacular, até porque 2020 trouxe estes desafios todos, mas trouxe muitas aprendizagens, e agora 2021 vai ser um ano incrível, e as coisas vão correr super bem, e nós dizemos assim, uau, o espetáculo bom. Mas se alguém nos disser, eu acho que 2021 vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Aliás, não estou a ver jeito de 2021 poder ser bom para mim, porque por tudo isto que aconteceu, porque se calhar alguém na minha família ficou muito doente este ano, porque perdi o meu emprego, porque não me estou a sentir bem, não estou a sentir entusiasmado.
aí a tendência é salvar esta pessoa. É dizer, não, tu vais conseguir e vais ver. E, pá, ou dizer, pá, às vezes é mesmo assim, quando nós estamos menos à espera, quando os anos são melhores e não sei o quê. E se calhar uma boa estratégia é esta que estás a propor, que é de perguntar à pessoa, fala mais sobre isso, não é? E sem tentar salvá-la e tentando conhecê-la, não é? Porque se calhar aí é que vai aparecer informação mais interessante. Que depois pode servir para eventualmente algum tipo de ajuda. Eventualmente para algum tipo de ajuda, mas sem esse ser o driver principal da conversa, que é, vou fazer conversa para dizer a esta pessoa, para depois lhe mostrar que vai ser muito bom, não sei o quê. E acho que é um exercício interessante para cada um de nós, não é? Eu ontem estava a fazer uma sessão com um grupo de mentoring, que são de pessoas que são coaches e com que eu trabalhei ao longo do ano, e nós estávamos a pensar um pouco sobre aquilo que nós tínhamos feito no início de 2020, onde cada um de nós desenhou o seu ano 2020, né, nas condições perfeitas, né? Que é, eu vou chegar ao final do ano 2020 com este tipo de resultados, com este tipo de conhecimento, a sentir-me desta forma, com este tipo de reconhecimento. E eu até, a brincar com o grupo, estava a dizer assim, é engraçado que quando cada um de nós fez este exercício e o partilhou com o grupo de como é que vai ser o ano 2020, nenhum disse, mas espera aí que ali em fevereiro, março... Pode haver uma pandemia. Pode haver uma pandemia e podemos de repente, até ficamos de quarentena todos em casa. Né? Ninguém disse isso. O que provavelmente mostra que nós somos melhores como coaches do que seríamos como astrólogos ou outra coisa do género, ou futurólogos. Só que o que é particularmente relevante quando estamos a fazer um processo destes, nos relacionarmos com o futuro, é ter em consideração o aspecto incerto e imprevisível do futuro. Né? E, nesse sentido, eu posso criar o ano e dizer, este é o meu ano, assim, incrível, perfeito, seria o meu ano mágico. Exato. Sim. Só que eu, ao criar isto, eu não lhe estou a associar nenhum tipo de expectativa. Eu não estou a dizer que, por eu achar que o ano 2021 vai ser um ano em que eu vou aumentar muito o meu rendimento financeiro, porque é uma coisa que eu quero, não quer dizer que isso vai acontecer assim. Quer dizer é que eu estou a colocar a minha atenção e estou a dirigir para aí a minha intenção. E agora... vou fazer coisas práticas, vou começar a pensar, então na prática o que é que eu posso fazer para atingir este resultado? Sabendo que vão existir coisas fora do meu controle e essas coisas, algumas delas vão ser benéficas, sei lá, há um amigo que está prestes a lançar um projeto e que me vai convidar para o projeto e esse projeto vai-me dar um ganho financeiro muito grande. Mas eu não sei, eu não faço ideia, eu não estou a planear isso vai acontecer, eventualmente. Mas pode acontecer que aparece uma dívida que eu desconhecia. Um banco liga-me 12 anos depois a dizer, olha, tenho aqui uma dívida enorme para pagar de um negócio em que te meteste e eras avalista. E tu dizes, mas 12 anos depois, mas isso é legal? E a pessoa diz, sim, é legal, porque nós somos um banco e temos aqui umas regras especiais. Né? E de repente... True story. de repente, as coisas alteram-se. Só que as nossas intenções, elas não necessitam de se alterar. Não. Se tínhamos expectativas, aí sim, né? Pá, eu não estava a contar com isto. Eu não esperava isto. E estava-te a ouvir a falar, estava a pensar nisso, porque uma coisa é termos estes objetivos de quero ganhar X, quero conseguir esse tipo de fazer esta formação, mas há aqui coisas que nós podemos pensar sobre o futuro sobre as quais temos bastante influência, que é, por exemplo, pensarmos também, quando pensamos sobre o futuro, pensarmos como é que eu me quero sentir no futuro, como é que eu me quero sentir na minha relação com o meu parceiro romântico, como é que eu me quero sentir no meu trabalho, como é que eu me quero sentir na relação com os meus filhos e também como é que eu quero fazer os outros sentir no meio disto, porque estas coisas não dependem tanto da pandemia ou não pandemia. Esse tipo de intenções tornam-me mais flexível. Ok, que outras formas é que há para eu me sentir dessa forma? Então, eu gosto muito de ter isto sempre presente, não é? E traz mais flexibilidade aqui. Aí tu, no fundo, estás a fazer uma criação do futuro
que não é estrita. Nós muitas vezes utilizamos e há vários exercícios e autores de desenvolvimento pessoal que propõem que tu olhes para o próximo ano, por exemplo, como se fosses o guionista, né? O guionista da tua vida. E tu vais escrever o guião. E vais dizer, pá, em janeiro vai acontecer isto, depois em fevereiro vou conhecer a minha alma gêmea, depois em março vou fazer uma viagem de sonho, e pá, tu escreves o guião. E depois o teu papel é, ao longo do ano, tu és o ator, tu és o produtor, tu és o realizador. E vais fazer esta coisa toda. Só que nesse processo todo escapa aí uma coisa fundamental, que é o tal caráter imprevisível do futuro. Eu estou a fazer de conta que o futuro, que ele pode ser moldado, não é? E a maior parte das pessoas, quando olha para a sua vida, desde que se lembram de ser quem são, elas vão encontrar muitos momentos em que elas quiseram muito uma coisa, desenharam-na, mas depois não aconteceu assim porque elas realmente não tinham controle. Portanto, se elas forem mais humildes em relação ao controle que têm sobre a sua vida, elas vão dizer, não é fazer assim este desenho muito estrito que vai fazer com que as coisas aconteçam. O que pode, de facto, ajudar neste processo é mais um processo quase de co-criação, não é? Em que eu tomo aqui algumas decisões e depois vou-me adaptando ao que vai acontecendo com as decisões dos outros e com as coisas que são que não são propriamente uma decisão de nenhuma entidade, não é? E então, neste sentido, pode ser interessante eu criar um conjunto, por exemplo, de emoções que eu gostaria de sentir no próximo ano. No próximo ano quero-me sentir realizado, quero-me sentir feliz, quero-me sentir a contribuir, não é? E depois, em função disto, vou fazendo escolhas, tomando opções e lidando com o que acontece, o que se vai revelando e manifestando, não é? E lidando com aquilo que se vai revelando e vai manifestando, não é? E esse processo é uma dialética, não é? Eu estou sempre a responder e a criar influência sobre as coisas que acontecem. Quando se fala em objetivos no futuro, uma estratégia muito utilizada no coaching é pôr as pessoas a pensarem no que, ok, como é que te vais, para motivar, né? Como é que te vais sentir quando conseguires isso, ou como é que te vais sentir se não conseguires, se não conseguires isso. Se temos a partida também uma emoção intencional antes, isso não é tão interessante pensar assim. Como é que te vais sentir se não conseguires, ou como é que te vais sentir com isso? Podes dizer, o meu objetivo, por exemplo, no próximo ano, a minha intenção é sentir-me em amor, sentir amor, não é? E depois te podes perguntar, e como é que te vais sentir se sentires amor? E como é que te vais sentir se não sentires amor? Podias na mesma continuar a perceber se os mecanismos de dor e prazer estão acionados, estão presentes, não é? O que eu acho que é muito interessante é, nós temos discutido muito aqui no podcast ao longo do tempo a diferença entre um objetivo e uma expectativa. A diferença entre uma intenção e uma expectativa. E eu acho que aqui é que quando nós nos relacionamos com o futuro, não é? Foi esse aqui o lançamento da conversa. O que é o futuro? Se o futuro é um conjunto de expectativas, há aqui uma grande probabilidade de eu vir a sofrer. Né? Porque quando nós temos uma expectativa, eu no outro dia escrevi um texto sobre isso porque caiu-me assim uma ficha, que é, quando eu tenho uma expectativa, eu vou enfrentar no futuro um de dois estados. Ou um estado de desilusão, ou um estado de confirmação barra alívio. Né? Ok, aconteceu como eu estava à espera, pronto. Né? Opa, espero muito que a minha filha entre na universidade. Pronto, agora a minha filha entrou na universidade. Pronto, é um alívio. Pronto, olha, aconteceu como eu... Ou então uma desilusão, não entrou. Enquanto que, quando eu defino um objetivo, eu perante o objetivo, eu também vou ter depois uma manifestação. Mas a manifestação não é tanto de desilusão ou alívio, pode ser de contentamento, olha, consegui, ou pode ser de tristeza, não consegui. Só que essa tristeza é mais fácil de ser traduzida em informação. Que é, eu não consegui. E agora, o que é que eu vou fazer com isso? Exato. Vou me candidatar outra vez no próximo ano? Ou vou arranjar... Vou fazer outra coisa? Não é? O que é que eu vou fazer com isto? É quando uma expectativa é gorada, demora mais a tu transformares isso numa ação futura. Certo. Não é? E isso é válido também para os relacionamentos. Não é? É a mesma coisa. Com filhos, com parceiros,
e noto muito isso nos pais, têm imensas expectativas em relação aos filhos, e podem ser coisas, e isso é alimentado não só pelos pais, mas pela sociedade toda, não é? As expectativas do desenvolvimento em si, da criança, que quando ela adquirir, não é? Estou-me a lembrar agora da minha sobrinha, que já estava uma preocupada, ela tem 3 anos e ainda não pronuncia bem os R's. Eu estava a pensar, mas com 3 anos a maioria acho não dizem assim, tipo, vou colher, não é? Dizem muito o J em vez do R, isso mas estas coisas todas que são supostas de acontecer no futuro, é bom termos alguma linha a seguir, algum desenvolvimento normal para podermos avaliar se está tudo bem. Ao mesmo tempo cria muitas expectativas que não são saudáveis na relação que temos com as crianças. Sim. Eu no outro dia ia no carro a conduzir, estava assim um bocadinho perdido no meu pensamento e pensei, eu tenho 45 anos, que tipo, eu estou contente, estou contente ou estou desiludido com o sítio onde eu estou aos 45 anos? O sítio do ponto de vista da família, da carreira, não sei o quê. E depois percebi que eu não conseguia responder essa pergunta. Porque eu não tinha genuinamente criada nenhuma expectativa em relação a como é que vai ser a minha vida com 45 anos. Né? Não tens aí nenhuma vision board para ir buscar? Não tinha nada assim construído que eu pudesse usar como uma referência. Né? E depois pensei, mas espera, há aqui alguns objetivos, porque eu fui construindo objetivos ao longo do tempo, né? E não me lembro que no meu 44º aniversário, a prenda de aniversário que eu te pedi na altura foi fazeres uma sessão de coaching comigo, onde eu definisse objetivos para os 12 meses seguintes. Lembras-te disso? Sim. Onde estavam ali alguns objetivos e, de facto, eu pude olhar, pois eu tinha aqueles objetivos. Ora, deixa-me pensar, era isto. Isto aconteceu, ok. Há aqui uns que aconteceram, outros mais ou menos. Há um que não aconteceu, mas foram dados passos no sentido de acontecer. Mas, de facto, aquilo não eram expectativas, eram objetivos. Como eram objetivos, eu posso dizer, atingi, não atingi. E agora o que é que vou fazer com isso? Mas imagina que era uma expectativa. A expectativa de, aos 45 anos, aos 45 anos eu tenho que ser... tem que ser financeiramente independente, não posso ter nenhum tipo de dívida. Ou aos 45 anos eu tenho que ter uma família e tenho que ter 3 filhos. Ou aos 45 anos eu tenho que conduzir um Porsche não sei o quê. Né? Ou aos 45 anos eu tenho que trabalhar só no máximo 6 meses por ano. Né? Ou aos 45 anos eu tenho que ter um corpo, não sei o que é. Se isso for uma expectativa, eu posso ficar muito desiludido, até porque os 45 anos nunca vão voltar, agora já vêm os 46, né? Mas se isso for um objetivo, eu posso simplesmente chegar lá e dizer assim, olha, não alcancei o objetivo, e agora? Quero alcançá-lo no próximo ano? Quero alcançá-lo até aos 50, né? E mudo rapidamente. E, portanto, eu acho que, se calhar, fechando aqui um bocadinho a nossa conversa, tu começaste por me perguntar o que é o futuro. E o futuro pode ser um grande conjunto de expectativas, positivas ou negativas, porque eu também posso ter expectativas muito negativas e é quase que resisto, espero que o futuro não chegue rápido, porque isto vai dar asneira, não é? Até porque muitas pessoas associam ao futuro o grande fim, não é? Que procuram estar o máximo para a frente e não pensar muito nisso agora. Mas o futuro também pode ser um conjunto de objetivos ou de experiências que eu gostaria de ter, né? E que me entusiasmam e não me causam particularmente stress. Ou também pode ser só olhar para o futuro como aquilo que está por vir e com o qual eu lidarei da forma que lidarei no momento em que tiver que lidar. Não é? Pode ser. Eu não necessito obrigatoriamente de construir aqui uma imagem muito definida do que é o futuro, não é? E posso dizer, o futuro será uma fonte de surpresas, venham elas, as boas e as más. E depois eu lido com elas quando chegarem, não é? Tal como sempre fiz até agora. Não tens como não lidar. Não tens como não lidar. Tu não consegues não lidar, não é? Nesse sentido, podes relaxar um bocado em relação a isso. Posso imaginar assim uma série de perguntas que possam surgir, não é? Isso, como me preparo? Qual a melhor forma de me preparar para o futuro?
Como é que eu devo pensar no futuro? Esta segunda, se calhar, desta aqui algumas. A melhor forma de me preparar para o futuro é aprender a reconhecer a natureza incerta do futuro. E ainda bem que disseste isso, que estava a pensar há bocado, porque o 2020, acho que não pode haver ninguém que não aprendeu que o futuro é mesmo incerto este ano. Não sei, sabes? Porque há pessoas que já estão a jogar em relação ao próximo ano outra vez o jogo de não, mas 2021, como agora vêm as vacinas, depois vai acontecer isto, e vai acontecer isto, e vai acontecer aquilo, não é? E, então, mas espera aí, já estás a jogar outra vez o jogo. Claro que nós podemos olhar e programar e planear e fazer essas coisas todas. Nós estamos a fazer isso, sim, obviamente. Sem lhe associar uma expectativa. Caso contrário, já estamos outra vez a jogar o jogo de eu posso esperar isto, logo é previsível. Mas queremos muito essa confirmação, né? Quando né? As críticas que se fazem ao OMS, aos políticos, a todos os decisores em relação a esta pandemia, é muito porque nós queremos certezas para o futuro. Mas é engraçado aquilo que tu disseste, não é? Que 2020, de facto, pode nos ter ensinado isso. Não deixa de ser sintomático ser necessário um ano com tanta disrupção para nós dizermos, pois é, isto é incerto, sim, não é? Certo. Eu acho que nesse sentido, eu acho que é sempre, traz-nos isso muito para o dia-a-dia, o trabalho que eu faço e que tu fazes também com os jogadores de futebol, porque o futebol, como é um jogo, tem um caráter imprevisível, óbvio, que faz parte do próprio jogo, senão o jogo não existia, não é? A imprevisibilidade faz parte é o motivo do jogo, não é? E essa imprevisibilidade está sempre muito, muito presente. Não há nenhum sistema que ganhe sempre, não há nenhum jogador que marque sempre, não há nenhum treinador que acerte sempre. Se nós transportarmos essa noção para as nossas vidas, também podemos relaxar um bocadinho aqui em relação à ideia de eu tenho de encontrar uma forma disto funcionar sempre. Eu tenho que arranjar um sistema que funcione sempre. Eu posso ir fazendo upgrades no meu sistema, olhando para as coisas que não estão a funcionar. Olha, deixa-me melhorar o meu sistema. Mas relaxar em relação à ideia de que eu vou arranjar um sistema que me permita depois sim ter expectativas porque o sistema é certo. Não é? Porque disseram que ia ser assim. Disseram que ia ser assim, ou eu tenho este sistema que me diz que é assim. Não é? Nesse sentido, acho que também é uma metáfora muito boa o jogo da bolsa, não é? Porque cada um tem a sua teoria, tem o seu sistema, tem a sua cena, mas obviamente não há ninguém que acerte sempre, porque ninguém consegue prever prever o mercado, porque ele tem demasiados atores para ser previsível. E, embora tenha há uns que acertam mais do que alguns que acertam mais do que outros, não é? E nós também podemos trazer isso para as nossas vidas, que é desligarmos da expectativa de acertar sempre e criarmos o objetivo de acertar mais vezes. Ok, isso podemos fazê-lo. Essa é boa. Gosto muito desta divisão de nós investigarmos se são intenções, são objetivos, ou se realmente estamos a associar muitas expectativas. Já falamos disso tantas vezes, mas essa distinção é mesmo importante. Portanto, acho que quando pensamos em futuro, essa distinção é fundamental. Eu acho que, sinceramente, em relação a 2021, acho que não tenho mesmo expectativas nenhuma. Sim. Olha, para começar, parece-me um número muito grande, sabes? Eu lembro-me de... 2021? Sim, parece-me enorme, porque eu entrei fui para a primeira classe no ano de 1981. E então lembro-me de como era fixe, sabes? Quando a professora escrevia no quadro, não é? 22 de setembro de 1981. E depois, conforme nós fomos aprendendo a escrever, depois havia um aluno que ia ao quadro e no início do dia escrevia a data, não é? E eu lembro muito daquilo, do 1981. E depois lembro-me de quando mudou, para 82. Agora, uau, 82 é muito. Não é? E quando penso agora em 2021, não é? Sem 1981. Eu lembro-me de estar nos anos 90 a pensar, imagina, em 2020, não sei o quê. Cá estamos. Portanto, já estamos no futuro. No fundo, nós já chegamos ao futuro. Sim. Já chegamos ao futuro. Muito fixe. Nós somos seres do futuro. Lembras-te do filme Back to the Future? Sim.
É um bom título de um filme. É um bom título de um filme. Back to the Future. Bom, olha, espero que a nossa conversa tenha ajudado a criar aqui algumas novas representações Sobre o futuro. sobre o futuro, sobre a forma como criamos o nosso futuro, sobre a forma como nos relacionamos com aquilo que criamos e sobre como podemos fazer isso tudo de uma forma mais relaxada, Mais leve. para que criar o futuro seja uma capacidade, uma faculdade que realmente nos sirva e não uma faculdade que nos perturba. Muito bem. É isso. Muito bem. Obrigada. Sim. E obrigada a quem nos está a ouvir, novamente. Obrigada por partilharem o podcast, por tirarem os screenshots e partilharem nos stories e tagarem. É muito bom para nós. As mensagens que recebemos também nos motivam, não é? Ouvir o podcast às vezes é um ato meio invisível para connosco, não é? Yeah. Há pessoas que às vezes dizem: Pedro, eu ouvi todos os episódios do podcast, desde o número 1 e não sei o quê. E, não sabia. Pois, claro, não sabia, porque a pessoa nunca mandou uma mensagem ou nunca pôs uma coisa nas redes sociais. Então, olha, pode fazer agora, ainda em 2020. Não é? Assim, olha, ao longo do ano eu ouvi este podcast. Eu ouvi. E se ainda não o fizeram, estão a vir no Apple Podcast, podem deixar um review e estrelinhas. Também nós agradecemos muito. Eu vi que algumas pessoas fizeram estes últimos dias. Muito obrigada. Isso é muito fixe porque faz com que o podcast suba no ranking. Suba no ranking, exatamente. Porque os rankings não estão bem número de pessoas que ouvem, mas número de pessoas novas que colocam um review. Ok, boa. Então façam isso que nós ficamos contentes. Ficamos muito contentes também. E a nossa intenção é continuarmos com isto em 2021. Não? E ainda há mais episódios em 2020. Ainda há mais episódios em 2020 e há aí muitas conversas novas para lançar no início do próximo ano. Temos aí muitos convidados em lista de espera. Lembrem-se também dos quem quer fazer uma certificação connosco, agora é uma boa altura de ir a lifetraining.com.pt. Sim, e uma coisa importante que é, se necessitarem de ajuda para escolher um curso ou perceber se este curso faz mesmo sentido para mim, sintam-se à vontade para nos contactar. Além de poderem contactar a equipa da Life Training, também nos podem contactar a nós. É só mandar uma mensagem nas redes sociais, como tanta gente faz, e as respostas são rápidas e acho que na maior parte das vezes são esclarecedoras. Isso não é? Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro.